Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma live do Delegado Tiago. Vamos que vamos. Convidem os seguidores de vocês. Quero ver vocês convidando os seguidores. Compartilhem essa transmissão e sentem o dedo na tela do celular para esses corações bombarem, tá certo? Rumo aos 4 milhões de likes. Vamos que vamos então. Compartilhem a live, convidem os seguidores, que hoje o tema também é atual, interessante e, óbvio, ligado ao direito penal. Recebi muitas mensagens dos meus seguidores pedindo para eu comentar o caso que envolveu a apresentadora Ana Hickman, que aconteceu nesse final de semana, sob a ótica do direito penal. Houve ou não houve legítima defesa? Algumas pessoas comentando sobre a postura do delegado de polícia, que reconheceu aparentemente a legítima defesa. Muitas pessoas falando também sobre a quantidade de disparos, tá ok? Que atingiram o suposto agressor. Esses disparos parece que atingiram a cabeça, a nuca dele. Então surgiram aí algumas polêmicas envolvendo esses dois pontos: reconhecimento da legítima defesa por parte do delegado de polícia e também quantidade de disparos. Se isso caracteriza excesso, se caracteriza ou não legítima defesa, tá bom? Então são esses os dois temas que eu quero analisar com vocês hoje, de modo para vocês entenderem, para vocês poderem compreender melhor essa situação, tá bom? Vamos lá então? Tamo junto? Seguinte, vou começar explicando o que aconteceu, para quem não está muito por dentro. Nesse último sábado, a apresentadora Ana Hickman estava em um hotel. Nesse hotel foi aparentemente um fã que se identificava como fã. Esse rapaz pegou no corredor o cunhado da Ana Hickman e, com uma arma contra o cunhado, mandou ele para o apartamento no qual estava Ana Hickman. Eles entraram, a Ana Hickman foi pega de surpresa, o cunhado estava com o algoz, tá ok? Com a arma contra ele. E no quarto também havia uma outra pessoa, uma outra mulher que parece que é a cunhada da Ana Hickman. Então nesse quarto do hotel estavam 3 pessoas: Ana Hickman, o cunhado e a cunhada. Aparentemente 3 pessoas. Esse fã da Ana Hickman estava armado e ele começou a falar várias coisas aparentemente desconexas, segundo os relatos dos envolvidos. Começou a falar, começou a ficar nervoso, começou a xingar, a ofender Ana Hickman, começou a falar que ia matar. Enfim, aparentemente uma pessoa transtornada. Em determinado momento, o cunhado conseguiu entrar em luta corporal com essa pessoa, com esse agente. Entrou em luta corporal, ficaram ali em uma luta corporal e nessa confusão toda parece que foram efetuados alguns disparos. Esses disparos acertaram a cunhada da Ana Hickman. O cunhado dela, durante a luta com o agressor, conseguiu tirar a arma dele e efetuou 2 disparos que acabaram matando o agressor. Tá bom? Esse é o quadro, em resumo, foi isso que aconteceu. Então, primeiro ponto: o delegado de polícia pode ou não pode reconhecer a legítima defesa? Ao que tudo indica, de acordo com a mídia, o cunhado da Ana Hickman não ficou preso. Pela notícia que eu vi, o delegado de polícia reconheceu a legítima defesa. Então a questão inicial é essa: o delegado de polícia pode ou não pode reconhecer a legítima defesa? Na doutrina, pessoal, há divergência. Basicamente, 2 correntes. Para a primeira, o delegado não pode reconhecer excludentes de licitude. Cabe ao delegado de polícia fazer um juízo tão somente de tipicidade, tá? Tipicidade formal. Para uma parte da doutrina, nem a tipicidade material o delegado pode reconhecer, nem a insignificância o delegado pode reconhecer. Então, para uma parcela da doutrina, cabe ao delegado analisar a tipicidade formal, não pode analisar excludente de licitude. Tarefa de análise das excludentes cabe ao juiz, segundo o entendimento dessa parcela da doutrina. Por outro lado, há uma outra corrente doutrinária que diz que, sim, o delegado de polícia
pode reconhecer as excludentes de licitude, desde que elas estejam bem claras no caso concreto, desde que haja o quê? Prova cabal, desde que elas sejam evidentes. Qual que é a minha visão? A segunda corrente, na minha visão, é mais consentânea com a Constituição Federal, se coaduna melhor com os princípios que norteiam o direito penal moderno. Essa é a minha visão. E eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro ponto. Ô Medula, Medula entrou. Grande irmão, tamo junto. Pedro Medula na área. Valeu. Então, pessoal, vou explicar para vocês por que eu acho que a segunda corrente está com a razão. Bom, vamos começar primeiro pela análise do Código de Processo Penal. O que o Código de Processo Penal fala em relação à prisão em flagrante? O CPP, lá no artigo 304, parágrafo 1º, o CPP fala que um dos requisitos da prisão em flagrante é a fundada suspeita. E eu pergunto para vocês, fundada suspeita em relação a quê? Ao falar que um dos requisitos da prisão em flagrante é a fundada suspeita, o legislador está cobrando fundada suspeita em relação a quê? Vamos lá, o que vocês acham? Quando o legislador fala fundada suspeita em relação a quê? Está lá no 304, parágrafo 1º. Pessoal, fundada suspeita em relação à existência de um crime. É óbvio. Se eu estou falando de fundada suspeita, eu estou falando de fundada suspeita em relação a um crime. Vejam, o 304 ele deve ser interpretado de acordo com o 302. No 302, nós temos 4 incisos. E nesses incisos constam os casos de flagrante. E o 302 fala em infração penal. Então, todos os casos do 302 giram em torno da expressão infração penal. O 304, parágrafo 1º, ao remeter para o 302, ele está obviamente ligado à expressão infração penal. E infração penal, crime, para a corrente majoritária, significa fato típico, antijurídico e culpável. Entenderam? Então, sob a ótica processual, o CPP permite que o delegado reconheça as excludentes de licitude. É óbvio que essa análise ela deve ocorrer somente nos casos nos quais a legítima defesa é evidente. Se há dúvida, o delegado deve deixar essa excludente para o juiz, para a fase processual. Agora, se a legítima defesa ou outra excludente é clara, é evidente, o delegado não pode prender a pessoa em flagrante. Isso, pessoal, não consta no CPP. Em nenhum dispositivo do CPP consta que o delegado não pode reconhecer excludente de licitude. Em nenhum dispositivo do CPP consta que a análise do delegado deve se restringir à tipicidade formal. Não consta em nenhum dispositivo. E outro argumento, é uma questão de justiça. Imaginem vocês que estão me assistindo agora. Imaginem você, na sua casa, entra um bandido para te roubar, para roubar sua família. Se você se defender, se você exercer um direito que é assegurado, a legítima defesa, é correto depois o delegado te prender? Pergunto para vocês, se no meio da confusão vocês pegam uma faca, esfaqueiam o assaltante e ele vem a morrer, seria correto eu, delegado de polícia, prender você? Prender porque você se defendeu? Prender você porque você defendeu a sua família? Porque você defendeu os seus filhos, a sua mãe, o seu pai? Seria correto eu prender? Entenderam? E vejam, com a prisão surgem outras consequências. Deixa para o juiz analisar. Eu quero ver vocês passando 1 dia, 2 dias no cárcere, passando por revista pessoal, sendo colocados junto com outros bandidos, com outros presos, pessoas que estão presas por tráfico, homicidas de verdade, estupradores, assaltantes. Vocês, pessoas de bem que nunca colocaram o pé no cárcere, imaginem vocês no meio dessa gente, no meio desse povo, em um cubículo, em um pequeno espaço, com várias pessoas amontoadas, cheiro horrível,
condições insalubres, falta de ventilação. Então vamos deixar para o juiz. E enquanto isso, quem que vai apagar essas imagens de você? Quem que vai apagar essas mazelas da sua memória? Para o cidadão de bem, pessoal, isso é inapagável. Isso vai deixar sequelas que vão ficar para sempre na alma da pessoa. O cidadão de bem não está acostumado com isso. Pessoal, um segundo, um minuto atrás das grades, para o inocente, para a pessoa de bem, para o trabalhador, não é um minuto, é uma eternidade. Então vejam, não é tão simples assim. Deixa para o juiz reconhecer. Nós precisamos ter uma visão transcendental, nós precisamos ter uma visão abrangente. Não é só uma visão jurídica, é uma visão humanitária, humanística. Lei é lei, realidade é realidade. Lei e realidade são coisas distintas. Nós precisamos tirar os pés, a cabeça da academia. Academia, faculdade, livros são uma coisa, realidade é outra. Então nós precisamos tentar conciliar a lei e a realidade, mas sempre buscando, pessoal, valores de justiça, valores humanitários. Esse deve ser o raciocínio, entenderam? E pode demorar para o juiz analisar. Nós temos o prazo para comunicar a prisão em flagrante, mas essa análise não é imediata, é óbvio que não é imediata. Pode demorar 2 dias, 3 dias. Peguem o Brasil na sua vastidão. O Brasil, pessoal, tem proporções, tem dimensões de um continente. Peguem lá no Nordeste, no Norte, nessas regiões mais afastadas. Vocês acham que a pessoa vai ficar presa e isso vai ser rápido? Vai cair para o juiz e já vai analisar e já vai liberar? Isso pode demorar 2 dias, 3 dias. Enquanto isso, e depois o Estado não vai ressarcir, o Estado não vai pagar a indenização. Então, na minha visão, o delegado de polícia pode sim reconhecer as excludentes de licitude, desde que elas sejam claras, desde que haja, no caso concreto, elementos favoráveis ao reconhecimento, desde que ela seja evidente. Em primeiro lugar, porque o CPP não proíbe. E fazendo uma análise sistemática, teleológica, o CPP concede esse respaldo para o delegado. Em segundo lugar, porque é uma questão de justiça, tá bom? Então eu acho que o delegado de polícia, do caso da Ana Hickman, se ele reconheceu a legítima defesa, eu acho que ele tem essa possibilidade, tá bom? O delegado de polícia, ele deve ser o primeiro bastião da legalidade e da justiça. Ele não pode só prender, ele deve prender se for o caso, se for justo, se isso estiver de acordo com a lei. Senão, ele tem o dever de liberar a pessoa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão da legítima defesa. Muitas pessoas estão focando na questão dos disparos. Parece que foram efetuados 2 disparos contra a cabeça do agente, contra a cabeça do suposto fã, do agressor. 2 disparos na cabeça, na nuca. E aí eu ouvi algumas pessoas falando, nossa, mas 2 disparos na nuca? Como que o delegado reconheceu a legítima defesa? Que absurdo! Pessoal, um ponto muito importante nesse tema de legítima defesa. Vejam, a legítima defesa está lá no artigo 25 do Código Penal. Lá nós temos os requisitos da legítima defesa, meios necessários, forma moderada, enfim, existem vários requisitos. O que nós precisamos fazer? Nós, do direito, precisamos ter uma visão técnica. Nós precisamos deixar de lado a visão do leigo. Nesses casos, envolvendo excludente de licitude, envolvendo legítima defesa, envolvendo o disparo de arma de fogo, nós não podemos analisar apenas a quantidade de disparos. Nós não podemos analisar apenas o local desses disparos. Não há uma regra, pessoal, imutável. Se deu 2 tiros, não é legítima defesa. Se deu 3, não é. Se deu 1, é. Na cabeça não configura legítima defesa, mas no tórax sim. Não há regras imutáveis. A realidade, pessoal, ela pode gerar vários fatos, incontáveis fatos. A realidade pode gerar inúmeras situações. Então o que nós precisamos fazer? Primeiro momento é o seguinte, é analisar o caso concreto de acordo com as suas peculiaridades.
E mais, analisar todos os elementos probatórios. Não basta eu ouvir as pessoas envolvidas no caso. Eu tenho que aguardar o laudo pericial, o laudo do ML, o médico legista, por meio do exame necroscópico, vai fazer um laudo e com esse laudo eu vou ter um conhecimento técnico sobre o caso. Eu preciso aguardar também o laudo do Instituto de Criminalística. O perito que foi ao local avaliou o pessoal, o local, o quarto. O local fala, o local do crime fala. Quais coisas estavam fora do lugar, os disparos atingiram quais pontos da parede. Então, para a gente poder julgar, analisar um fato, a gente tem que avaliar o conjunto. Por si só, a quantidade de disparos e o local dos disparos, isso por si só não significa nada. A gente tem que avaliar o caso concreto. Querem um exemplo? No imaginário popular reside aquela crença de que se o tiro pegou nas costas, é execução. Ah, se pegou nas costas, é execução. Pessoal, isso depende do caso concreto. Imaginem o ladrão se virando assim, ó, o ladrão correndo do policial, mas ele correndo, ele se vira para atirar. Isso é plenamente possível. Eu estou correndo e me viro para atirar. O policial atira, vai pegar aqui nas minhas costas. Entenderam? Então vejam, depende do caso concreto. Não tem uma regra imutável. Tomem cuidado com essa questão. Ah, 2 tiros não é legítima defesa. Ah, pegou na cabeça? Não é legítima defesa. Outra suposição. Imaginem vocês perto da morte. Imaginem vocês no tudo ou nada, em luta corporal para defender a sua vida, para defender a vida da sua família. Você não vai pensar onde que o tiro vai pegar, você não vai pensar em quantidade de disparos, o nervosismo vai tomar conta de você, a adrenalina, você não vai pensar em nada, você vai se comportar como um animal feroz, você só vai querer defender a sua vida, da sua família. E entre a sua vida e da sua família e a vida do bandido, do marginal, vocês vão escolher a vida de quem? Então é necessário tomar muito cuidado. Pode ter ocorrido excesso? Pode. Só que isso nós precisamos avaliar com a chegada dos laudos. Ah, pode ter ocorrido execução? Pode ter ocorrido que não havia mais injusta agressão e a pessoa foi lá e executou a gente? Pode ter ocorrido também. Então todas essas questões, houve ou não houve legítima defesa? Se houve excesso doloso, a pessoa deve responder. Todas essas questões devem ser avaliadas com o conjunto probatório completo. E o que é conjunto probatório completo? Depoimentos, declarações, laudo pericial, laudo do perito que foi ao local, laudo do médico legista, gravações do hotel, indícios, circunstâncias. É tudo isso que vai ajudar a avaliar, entenderam? Então tomem muito cuidado com essa questão, tá? Tomem muito cuidado. Aguardemos a chegada dos laudos, aguardemos a manifestação final do delegado de polícia por meio do seu relatório, aguardemos a manifestação do parquê, do Poder Judiciário. Vamos avaliar tudo com muita cautela, tá bom? Com muita cautela. Não importa se a pessoa é famosa ou não. O ideal é analisar tudo com base apenas e tão somente na lei e na justiça, tá certo? Então é isso que eu queria passar para vocês. Eu, por exemplo, já reconheci várias vezes a legítima defesa e continuarei reconhecendo, porque para mim a lei permite e porque para mim o delegado deve ser um instrumento de justiça. Imaginem vocês, só para a gente finalizar, para concluir o raciocínio, imaginem vocês o sniper. O sniper que está no meio de uma operação, há um sequestro em andamento, o grupo de elite da polícia é chamado, e o sniper, após autorização, efetua o tiro de comprometimento. E esse tiro de comprometimento mata o marginal, mata o sequestrador. Seria correto eu, delegado de polícia, prender o sniper que acabou de salvar várias vidas? E outra, esse disparo foi com consentimento. O coordenador da operação, que estava em contato direto com o alto escalão do governo, o coordenador autorizou esse disparo de comprometimento. Vidas estavam correndo risco.
Seria correto eu, delegado de polícia, ir lá e prender o sniper que acabou de salvar várias vidas? Eu ia colocar esse policial no cárcere porque ele agiu, porque ele cumpriu o seu dever, porque ele salvou vidas? Seria correto isso? Então vejam que pela lógica, pela razão, é óbvio que não. É óbvio que não. Seria correto eu prender você, que defendeu sua família, que matou o ladrão que assaltou sua casa? Seria correto eu prender o policial militar, que para defender a vida dele teve que matar o marginal? E em todas as vezes que eu reconheci a legítima defesa, eu não tive nenhum problema com o judiciário, nem com o Ministério Público. Porque em todas as vezes eu fundamentei a minha decisão e porque em todas as vezes a legítima defesa estava clara, estava evidente. Tá bom? Então é isso. Esses dois comentários que eu queria fazer com vocês. Esses dois comentários. Espero que vocês tenham gostado. Tentei estimular, contribuir para o debate, fomentar essa discussão jurídica. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem não me segue no Snap ainda, segue lá no Snapchat. Criei uma conta no Snap, atendendo aos pedidos de vocês. Então no Snap lá eu estou como Delta Thiago, com TH, tá bom? Me sigam no Snap, no Instagram. Todos os dias eu posto dicas, faço vídeos aqui pelo Periscope, ó. Para quem não tem minhas redes ainda, segue lá no Instagram, no Periscope, no YouTube, no Snapchat. Em todas eu estou como Delta Thiago com TH. Tá bom? Sigam lá, qualquer coisa, mandem mensagens pelo Instagram. Aos poucos eu vou tentando responder. Tá certo? E aí, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Priscila, tratorzeiros e tratorzeiras. Quem mais? Querem fazer alguma questão? E aí? Obrigado, Ana Lúcia. Muito grato. Valeu. Dani, Priscila. Não ficaram com dúvidas? Brasília, Todinho, um abraço para Brasília, Rafael, Eni, que legal. Alexandre, Igor. Que bom, pessoal. Vou ficando por aqui então, já que vocês não têm perguntas. Vou ficando por aqui. A procedência da arma? A procedência da arma eu não sei. Aparentemente é uma arma obtida de forma ilícita. As pessoas conseguem essas armas nas famosas feiras do rolo, compram no mercado negro, numeração raspada. Quase sempre, nesses casos, nós temos armas que são obtidas de forma ilícita. Tá? Quase sempre. Dificilmente a gente tem, nesses casos, armas que a pessoa conseguiu de forma legal. Quase sempre essas armas são ilícitas. Tá? Davi, a questão na prova do concurso público, Davi, você deve apresentar todas as correntes. Você deve apresentar a corrente que fala que não é possível, você deve apresentar a corrente que fala que é possível e deve concluir. Então, se for uma segunda fase e uma terceira, você deve apresentar as duas correntes. Prova objetiva, pessoal, não vai cair essa questão muito difícil, porque é muito subjetiva. Então, esse tipo de questão cai mais na segunda fase, na prova oral, tá bom? Então é isso, meus amigos. Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Boa noite. Treinamento insano sempre. Sem mimimi. Se vale 100, estudem para fazer 200. Tá bom? Tem mais perguntas aí? O que é? Eu não vi. Quem que mandou pergunta? Tem? Qual que é a pergunta? Tentativa de homicídio sem motivação aparente? Não entendi a pergunta. Manda de novo a pergunta aí, que eu não entendi. Não? Então tá.
Então, autorizado, Ana. É isso aí, pessoal. Até a próxima, então. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Abração. Qualquer coisa, mandem mensagens pelo Instagram. Abraço. Tchau.